Olá a todos! Vamos para mais uma aula de espaços métricos, aonde o tema dessa aula, conjunto conexo. Conjunto conexo, ele é muito importante dentro da área de topologia, de espaços métricos, porque vai possuir diversas propriedades interessantes. E uma pergunta que eu já vou iniciar com essa aula é como nós podemos imaginar o conjunto conexo. Então, para efeitos informais, nós vamos pensar o conjunto conecto simplesmente como um pedaço. Por exemplo, isso a gente vai visualizar como um conjunto conexo. Quando você considera o conjunto sendo esses dois pedaços, não vai ser. Na verdade, quando a gente pensar o conjunto nesses dois pedaços, esses conjuntos não serão conexos. Essa união, né? É claro que isso não é de todo verdade no sentido de que dá para você construir um exemplo onde não necessariamente você tem um pedaço isolado e ainda assim construir um conjunto conexo. Mas, para efeitos de imaginação, é saudável sempre quando nós formos pensar em conjuntos conexos, pensar em um pedaço. Claro, isso é uma noção intuitiva, mas é importante para introduzir esse conceito falar um pouco sobre o que é uma cisão. Então, uma cisão dentro de um espaço métrico M é nada mais nada menos que uma decomposição onde você consegue descrever o seu conjunto M como A união B, aonde A e B são conjuntos abertos e disjuntos. No caso particular, onde ou A ou B é o conjunto vazio, e aí, por exemplo, digamos que o A é o conjunto vazio, naturalmente o conjunto B tem que ser o espaço métrico M todo. Nesse cenário, nós vamos dizer que essa cisão é uma cisão trivial. Então vamos trabalhar com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo de uma cisão, para imaginando que o nosso espaço métrico M seja conjunto de números reais exceto zero, seria a própria cisão trivial. Não vou nem usar ela para poder trabalhar com outros exemplos interessantes. Como, por exemplo, vamos pensar num conjunto A sendo um conjunto que vai de menos infinito até zero, aberto, né? E B como conjunto que vai de zero até infinito. A e B são conjuntos abertos, e eu acho que está bem claro a visualização de que o nosso espaço métrico M é nada mais, nada menos que A união B. Além disso, dá para perceber que tanto A quanto B não são conjuntos vazios, então nós temos uma cisão não trivial aqui. Bem, uma observação antes de definir o conjunto conexo é que quando você é capaz de fazer essa decomposição, essa cisão, na verdade, A e B são abertos, isso já é por definição de cisão, mas ele também é fechado em M. Em outras palavras, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, já que aqui é um exemplo de uma cisão, eles são conjuntos abertos e fechados ao mesmo tempo relativo ao espaço M. Cuidado, eu não estou dizendo que esse intervalo ele é um conjunto aberto. Ele é um conjunto aberto relativo ao espaço R menos zero. E como é que nós podemos visualizar isso? Primeiro, uma visualização intuitiva do conceito de aberto relativo, que é você pensar, por exemplo, fechado relativo no caso, eu quero justificar que esse conjunto é fechado em relação a esse conjunto. Intuição, de novo. Eu posso pensar esse cara como um conjunto fechado, ou seja, menos infinito até zero aqui, interseção, o meu espaço M. Se você é capaz de escrever o seu conjunto A como algum conjunto fechado, interseção, seu espaço ou seu subconjunto, você diz que esse conjunto A ele é um fechado relativo ao espaço M. É que essa explicação acaba sendo informal porque esse camarada aqui ele ultrapassa o nosso conjunto universo. Mas temos uma outra explicação para esse fenômeno. Como é que nós podemos justificar que o conjunto A ele é um fechado relativo a M? É só você pensar que A é nada mais nada menos que M menos o B. Ou seja, o conjunto A é você pegar o conjunto M e retirar de M o conjunto B. Como o conjunto B ele é aberto, uma das definições de conjunto fechado é o quê? Ele é ser complementar de um conjunto aberto. Mas é exatamente o que está escrito aqui. Você está dizendo que o seu conjunto A ele é o conjunto complementar de B.
E aí, no caso, como B é aberto, complementar de B é fechado, nesse caso A é fechado, e de maneira análoga, você justifica que B também é fechado. Ou seja, nesse contexto, o conjunto A e o conjunto B, ele é aberto e fechado ao mesmo tempo. Bem, uma discussão que nós podemos ter é como é que nós poderíamos montar cisões, por exemplo, no conjunto de números racionais. Será que a gente consegue montar alguma cisão que não seja trivial? E, de novo, eu vou me apegar a um conjunto que contém os racionais, que é os reais. E para isso, eu vou construir o seguinte conjunto. Vamos escolher um número irracional favorito aqui. Por exemplo, o π. Então, eu vou considerar A o conjunto de todos os elementos que são racionais, de tal modo que esse meu número x seja menor do que π. E eu vou considerar B o conjunto de todos os racionais, de tal modo que o meu x seja maior do que π. E aí note, primeiro, tanto A quanto B são diferentes do vazio. Daí acho que é bem claro a justificativa. Mas uma outra justificativa interessante perceber que o conjunto dos números racionais, perdão, ele é nada mais, nada menos que A união B. Ou seja, todo número racional você pode escrever como uma união de A por B, porque ou ele é menor do que π, ou ele é maior do que π. Outra coisa que é interessante é perceber que A é aberto. A é um conjunto aberto em Q. E aí, para você justificar que é um conjunto aberto em Q, é aquela justificativa anterior, aí não tem jeito, vou ter que usar os números reais, que é você descrever o conjunto A simplesmente sendo o conjunto de menos infinito até π, aberto, né? Interseção os números racionais. Então, relativo ao conjunto Q, o meu conjunto A é aberto. E de maneira inteiramente análoga, relativamente ao conjunto B, ou ao conjunto Q dos racionais, B é um conjunto aberto. Então, B é aberto em Q. Dito isso, você tem uma cisão não trivial. Por quê? A e B não são vazios, A e B são abertos. Outra informação, né, para fechar, né, é que A interseção B é vazio. Ou seja, são conjuntos juntos, porque não tem nenhum número racional que vai ser menor do que π e maior do que π ao mesmo tempo. Então, acabamos de criar uma cisão não trivial no conjunto dos números racionais. Outro exemplo de cisão para nós construirmos, imagina o seguinte, o conjunto Gn, o conjunto de todas as matrizes A, n por n, de tal maneira que A por sua inversa. E aí note que interessante o seguinte, eu posso considerar meu conjunto A, na verdade, deixa eu chamar de, para não gerar confusão, vou chamar o conjunto G1, o conjunto de todas as matrizes A, ou seja, todos os A's pertencentes a Gn, ou melhor, todos, não tem problema, por todo A pertencente a Gn, de tal modo, já que é uma matriz quadrada, né, estamos com uma matriz inversa, que o determinante de A seja positivo. E vamos considerar G2, conjunto de todas as matrizes A pertencente a Gn, de tal maneira que o determinante de A seja negativo. E aí a primeira coisa que nós precisamos perceber, bem, ambos são diferentes do vazio, isso acho que é bem claro, né? A gente consegue pensar numa matriz n por n que tem determinante positivo e uma outra matriz n por n que tem determinante negativo. Outra coisa que é legal perceber é que G1 interseção G2 é claramente o conjunto vazio. Afinal de contas, não tem como o determinante da matriz ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Outra coisa que é interessante é que tanto G1 quanto G2 são abertos. Abertos em Gn. Claro, esse N aqui poderia ser, agora um aviso, né? O N poderia ser 1 e 2 aqui, então vocês entenderam o que eu quero dizer, então não vou ficar mudando a notação.
Claro, tô pensando em N para qualquer N natural, e aí pode gerar confusão, mas acho que vocês entenderam a ideia. O importante é entender a ideia. Mas G1 e G2, eles são abertos em Gn. Por que disso? Aí eu acho que é importante comentar que nós vamos precisar de usar resultados que vêm da análise do Rn. É porque o determinante, ela é uma função contínua. Se você pensar, por exemplo, numa função que pega a cada conjunto M, N por N, ou seja, para cada matriz N por N, você associa um número real, aonde para cada A você vai calcular o determinante de A. Quando você constrói essa função f ela é contínua. Então, o determinante é uma função contínua. Na verdade, isso já foi demonstrado realmente na aula onde nós falamos de transformações multilineares. Agora eu me recordo. Então, já temos a informação de que determinante de matriz é uma função contínua. Só que interessante é o seguinte: no nosso G1, que é onde você está considerando as matrizes com determinante positivo, você pode pensar como a imagem inversa do conjunto zero até infinito. Afinal de contas, o que é esse conjunto? É o conjunto de todos os A's, onde o determinante de A pertence ao conjunto de zero até infinito, ou seja, que é positivo. Lembrando que aqui está aberto em zero. Como esse conjunto aqui, de zero até infinito, ele é um conjunto aberto, para a imagem de um conjunto aberto, é um conjunto aberto, já que a função f é uma contínua. Então, G1 é aberto, e G2, ele é a pré-imagem de menos infinito até zero, e pelo mesmo argumento dado anteriormente, G2 é aberto. Logo, nós acabamos de construir um exemplo de uma decomposição, uma cisão, na verdade, que é não trivial, dentro do espaço das matrizes N por N, que são invertíveis. Agora sim, estamos prontos para definir o que é um conjunto conexo. O que acontece é que nem todo conjunto você consegue fazer essa cisão não trivial. Pensa, por exemplo, no próprio R. Você não consegue fazer essa cisão, a não ser que essa cisão seja trivial. Então, existem conjuntos M's, na qual não é possível encontrar outra cisão além da trivial. Então, nesse caso, nós vamos dizer que um espaço métrico M ele é conexo quando a única cisão possível em M é a trivial. Além disso, se você considerar um subconjunto X de um espaço métrico M, esse subconjunto X vai ser dito conexo quando, aí aqui na verdade só uma correção, né? Quando o subconjunto X, porque a princípio não precisa estar no espaço vetorial, né? Quando o subconjunto X ele é conexo. Então, para trazer um exemplo claro disso, vamos pensar nesse conjunto aqui. No conjunto X, onde é o intervalo aberto de A até B. E eu afirmo para vocês que o conjunto X é conexo. Como é que nós vamos justificar isso? Vamos supor, provisoriamente, que X possui uma cisão, ou seja, X é escrito como A união B, aonde A interseção B é o conjunto vazio, e A e B são abertos. Acontece que, se A é diferente do vazio, logo, o A possui supremo. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Isso vai implicar que o A possui supremo, então eu vou considerar, por exemplo, um A minúsculo sendo o supremo do meu conjunto A. E aí a grande pergunta é, esse elemento A, ele pertence a A? Na verdade, perdão, deixa eu só fazer uma correção. Como aqui é AB, deixa eu chamar X como o supremo de A. Afinal de contas, A é o limite inferior. Então, esse X, ele é um elemento de A? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. E a resposta é não. Então, já vou adiantando para afirmar que X não pertence a A.
Por que que ele não pertence a A? Pois, se x pertencesse a A, isso implica que existe um epsilon positivo, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, na hora que você constrói esse intervalo estaria contido em A. Afinal de contas, como A é um conjunto aberto, todos os seus elementos são pontos interiores, ou seja, você é capaz de construir uma bola centrado nesse ponto, de tal modo que essa bola esteja contida no conjunto A. Acontece que você consegue, por exemplo, mostrar que y, sendo, por exemplo, x mais epsilon sobre 2, você mostra que ele pertence a A. Só que claramente y é maior do que x, afinal de contas o epsilon é positivo. E aí você, com essas duas informações, você chega numa contradição. Beleza, então x não é um elemento de A. Então a nossa esperança é mostrar que x é um elemento de B. Será que x é um elemento de B? Vamos pensar um pouco. Se x for um elemento de B, isso implica, como B é um conjunto aberto, que existe um epsilon positivo, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, vai estar contido em A. Acontece que, como o x ele é o supremo de A, então o que acontece? Então vou até escrever isso. Como x ele é supremo de A, isso implica o seguinte, que vai existir um y pertencente a A, tal que y ele vai pertencer ao intervalo de x menos epsilon sobre 2 até x. Por que isso? Porque x é supremo de A. E o que é o x ser supremo de A? Que para qualquer, vamos dizer assim, decréscimo que você faça em x, para qualquer perturbação que você faça em x, então quando você tem, por exemplo, pegar a reta real aqui para poder ficar claro. Quando você tem um x e ele é supremo de A, para qualquer x menos epsilon que você considera aqui, se x é o supremo de A, tem que existir algum elemento aqui de A. Essa é a definição de supremo. Acontece que nesse cenário, só uma correção, né? Se x pertence a B, então esse intervalo vai estar contido em B. E aí nós vamos ter uma contradição. Por quê? Porque o nosso y, esse y que nós acabamos de tomar, ele é um elemento de A e y é um elemento daquele intervalo ali. X menos epsilon, x mais epsilon. Por quê? Porque o y, ele está no intervalo de x menos epsilon sobre 2. E ainda tomei o epsilon sobre 2 aqui para poder garantir. Lembrando que o x menos epsilon está aqui. Então, isso vai implicar, como esse cara está contido em B, você está dizendo que y pertence a B. Só que, poxa, y pertence a A e y pertence a B, mas eu não estou supondo que A e B são disjuntos? Então você chegou numa contradição. Contradição. Outra coisa que é importante destacar, que aí eu acho que é uma coisa um pouco mais óbvia, espero eu, é que x ele pertence ao intervalo aberto de A até B. Isso é claro que o x é maior do que A, afinal de contas, o A é uma cota inferior do conjunto A e do conjunto B, e B é uma cota superior do conjunto A e B. Então também é claro, e aí eu não tinha deixado isso explícito, que x é um elemento do intervalo aberto de A até B. Então o x é um elemento de A até B. Aí você escreveu x como A união B, onde a interseção é vazia. E aí você está dizendo que x não é nem elemento de A, nem elemento de B. Isso é uma contradição. Isso não pode acontecer. Portanto, x possui apenas
cisão trivial. Porque se a cisão não for trivial, você vai chegar numa contradição. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então nós acabamos de provar que o intervalo aberto de A até B é um conjunto conexo. Então espero que vocês tenham gostado. Ainda existem várias questões que podemos fazer, por exemplo, qual é a relação que existe entre conjuntos conexos e funções contínuas, outras intuições de conjuntos conexos, e essa é apenas a parte 1 da nossa videoaula. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.